Hoje nós vamos falar sobre a importância da atividade física para a saúde do cérebro, do corpo em geral, mas com foco no cérebro, como tem sido a nossa abordagem ultimamente. Eu tenho um convidado muito especial, um querido amigo, colega, ele é o professor Mário Sérgio Rossi Vieira, um médico especialista em fisiatria. Vou falar bastante tempo do currículo dele, é um currículo bem grande. Ele é da medicina esportiva, é também da acupuntura médica, tem um treinamento clínico em Mind Body Medicine pela Escola de Medicina de Harvard. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas e também médico do Hospital Israelita Albert Einstein até 2021 nas áreas de fisiatria e acupuntura médica. Tem um detalhe também importante que eu não quero deixar de mencionar, que o Mário Sérgio é líder do Comitê de Terapias Complementares, tendo sido médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos aqui no Brasil, óbvio, na Confederação Brasileira. Mário, é uma alegria, uma honra te receber aqui para o meu podcast. Eu não tenho palavras para te agradecer, já externei isso na nossa troca de mensagem. Bem-vindo, e se você quiser dar a sua palavrinha aqui para a turma que está nos vendo e ouvindo, ia ser ótimo. Muito obrigado pelo convite, eu estou honrado aqui de estar com vocês. Vamos fazer um bate-papo assim, muito bacana, dinâmico, interessante, num assunto de extrema importância. A atividade física hoje ela está colocada entre as intervenções mais eficazes que você pode fazer no estilo de vida de uma pessoa, porque não tem nenhuma outra intervenção que seja, entre aspas, tão sistêmica quanto o que a atividade física faz no teu corpo, né? Não tem nenhum remédio, não tem nenhum fármaco, não tem nenhum componente nutricional que pode levar a tantas e variadas repercussões sistêmicas, repercussões no teu corpo como um todo, como a atividade física pode fazer. Uhum. Legal, e aí você já me dá o gancho para eu começar esse bate-bola, porque você já abriu dizendo da importância da atividade física. Eu queria então te perguntar como é que você elencaria os principais benefícios da atividade física para o cérebro, para a saúde do cérebro, e como é que ela pode, por exemplo, impactar positivamente a nossa função cognitiva? Então, eu acho que, assim, antes de tudo, a gente entender que é uma estimulação sistêmica para o corpo inteiro, né? Então, já começa fazendo efeito, vamos pensar assim, o cérebro como sendo a ponta de um iceberg, dentro de manifestações que seriam a base do iceberg, né? Por você fazer atividade física, só por isso, você tem um aumento de toda a estimulação do seu sistema cardiovascular, do seu sistema respiratório, você tem uma melhora de oxigenação das células do corpo como um todo. Isso vale também, ou principalmente, né, para as regiões cerebrais. Se o cérebro está mais oxigenado, ele fica com muito mais facilidade de ter uma neurotransmissão que seja mais efetiva. Então, assim, só pela prática do cérebro, pela prática da atividade física e por esse estímulo cardiovascular, esse estímulo do aparelho respiratório, esse estímulo endocrinológico, das adaptações endocrinológicas que a gente tem à medida que vai fazendo o exercício, a gente já acaba tendo um estímulo importante para o cérebro. Mas nós temos coisas específicas também, né? Quando você faz o exercício, especialmente exercícios em que você tem uma solicitação importante da contração muscular, você acaba liberando substâncias que são muito específicas, né? Que são substâncias que atuam no próprio cérebro, substâncias que são neurotróficas para o cérebro e fatores dentro de crescimento, especialmente o IG1, tem vários deles, né? Mas fatores do crescimento que todos ajudam a estimular a atividade cerebral. Então, além dessa questão de uma facilitação da neurotransmissão, você tem uma facilitação da ativação cerebral.
essas mesmas substâncias, elas também têm uma ação importante na nossa capacidade de adaptação do cérebro, da neuroplasticidade cerebral. Todas atuam, ou elas atuam de uma maneira muito eficaz na adaptação do cérebro, em termos de plasticidade, em termos de adaptação de homeostase do nosso organismo como um todo. E também tem uma ação em termos de o quanto que, com essa melhora da sua homeostase, você também tem um deflagramento de, entre aspas, de um equilíbrio maior do teu corpo e de uma melhora epigenética do teu corpo, do teu organismo como um todo, né? Quer dizer, Quando você... Desculpa, pode concluir. Não, desculpa, eu ia te fazer uma pergunta dentro dessa sua resposta, mas segue, por favor. Então, essa questão da epigenética é muito interessante, né? Porque o cérebro, o exercício, ele é uma das intervenções mais interessantes que tem, importantes, para esse ajustamento da nossa genética, né? Da epigenética que a gente fala hoje, né? O quanto que a gente pode influenciar a nossa herança genética, né? Então, essas substâncias todas que são liberadas, elas ajudam muito nessa condição. Fora Então, isso, à medida que a gente também vai se autorregulando melhor, a relação entre o sistema nervoso central, né, vamos colocar aí o cérebro, o encéfalo como um todo, com o sistema nervoso autonômico, ela fica uma relação, entre aspas, mais refinada, mais ajustada. Então, com essa melhora, você também acaba tendo uma adaptabilidade melhor para toda essa administração do estresse que a gente tem que ter no dia a dia. Então, é muita coisa, né? Não, é demais. E você já falou coisas bem importantes. Então, só para quem, o público que está nos ouvindo pode não estar tão por dentro dessa terminologia, mas parece que você, até agora, colocou dois pontos importantes, que um é sobre o que você chama de atividade muscular como um importante fator de estimulação neurotrófica e os fatores de crescimento. Isso tem a ver com a capacidade do cérebro de se reestruturar, refazer. Você chama isso da plasticidade cerebral, é correto, não é? Perfeito, perfeito, ótimo. Então, Exatamente isso. É isso mesmo, né? E daí também você fala sobre a epigenética, que é a capacidade que o cérebro tem, com base no estímulo que houve muscular, dele conter algumas expressões de genes que levariam ao adoecimento e promover outros que a gente chama de acionar esse gene que vai nos proteger. É por aí, Sérgio? Perfeito, exatamente isso que acontece. E o que é muito interessante é que essa proteção ela vai aumentando à medida que também você fica mais proeficiente em fazer atividade física, né? Todo esse corpo de estudos que vem já de muitos anos, pelo menos 30, 40 anos de efeito da atividade física, né, cerebral, né, e no corpo como um todo, mas especificamente cerebral, ele vem mostrando para a gente que quanto mais você tiver condicionado, quanto mais você tiver com o exercício físico introjetado no seu dia a dia, a sua resposta é melhor. Quer dizer, essa liberação dessas substâncias todas, ela é maior naquele que já está treinado. Acontece em todos, mas no que já está treinado, você tem uma possibilidade maior disso estar acontecendo. E também está ligado a fatores, vamos dizer assim, que diferenciam o tipo de atividade física que você faz, né? A gente não tem ainda ainda não tem, por exemplo, uma clareza para prescrever os exercícios, vamos dizer assim, de uma maneira muito circunscrita, no sentido, olha, faça esse tipo de exercício que é bom para essas e essas doenças. A gente não tem isso, diferentemente do que você teria com uma medicação. Mas a gente já tem uma boa ideia de que o conjunto de uma estimulação aeróbica moderada, uma estimulação de exercícios contra resistências moderados, fazem uma diferença brutal na liberação dessas substâncias. Outras coisas que também eles
que é muito importante nesses estudos, é que quando você tem, junto com o teu exercício, né, e vamos chamar o exercício de uma atividade física que seja programada, né, a gente chama isso, atividade física programada é igual a exercício. Né? Quando você tem Aham. junto desse exercício uma atividade lúdica, você acaba também tendo um deflagrar importante dessas substâncias, mesmo que a intensidade não for tão grande. Né? Eles fizeram muito estudo com aquele badminton, com esportes Aham. de raquete, com esportes que você tem que fazer, que eles chamam de atividade aberta, que você precisa de ter, junto com a tua atividade física, você tem que fazer ali uma série de mudanças ali no teu, entre aspas, quando você está fazendo o jogo, você tem que fazer uma série de mudanças e série de raciocínios em cima daqueles movimentos mais rápidos, você também acaba deflagrando bastante esse tipo de substâncias que vão ser tróficas para o cérebro. Aham. E eu tenho até uma pergunta sobre isso já já, mas antes dela, que você já me estimulou a pensar lá na proteção para o Parkinson e tal, mas antes disso eu queria te perguntar, para quem está nos ouvindo, o que seria um bom começo de uma atividade física em termos de dedicação ao tempo dessa programação de atividade física, para a gente começar a estimular a secreção dessas substâncias e, por isso, começar a promover uma melhor saúde cerebral. O que você diria que seria, assim, quebrar o sedentarismo? Então, ó, eu vou te dar a resposta que eu dou aqui para a maioria dos pacientes. Estou aqui no consultório, né? Para a maioria dos pacientes que vêm aqui, que muitos estão sedentários, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: procura introduzir a atividade física, não precisa ser algo programado, mas procura deixar a sua vida mais ativa. Esse é o primeiro passo. Se você não faz nada, procura deixar a sua vida mais ativa. O que é deixar a vida mais ativa? É ficar um pouco mais em pé do que você ficava, é você subir 2, 3 andares de escada, se você não fazia isso antes, é você deixar o teu carro um pouquinho mais afastado e andar lá para o supermercado, pegar as tuas compras e voltar andando. Todo esse tipo, entre aspas, de adaptação que a gente pode estar fazendo para esse começo, ele já vai te levando a mudanças adaptativas que vão ser úteis. Então, acho que é essa primeira coisa, porque o que eu vejo assim de problema é que quando a pessoa começa já muito animada, não está fazendo nada, agora eu vou fazer tudo, acaba não dando certo, porque a pessoa começa aquela atividade, aquele exercício, faz 2 semanas e desiste. E aí não adianta, né? Porque a atividade física, a gente tem hoje clareza nisso. Ela depende muito mais de constância, de você estar fazendo sempre, do que você está fazendo surtos de atividade, você está fazendo bursts de atividade muito altos e deixando de fazer depois. Então, a primeira coisa que eu iria conversaria nesse nível. Como é que eu posso aumentar um pouco a atividade física no meu dia a dia? Passando dessa primeira fase, aí eu acho que é importante a gente estar usando de várias técnicas ali, que inclusive esse olhar da medicina do estilo de vida nos fala. Né? Você pode estar se inscrevendo num programa lá 2 vezes por semana, ou está combinando com alguém para fazer junto com você. O que a gente sabe se você faz uma atividade de 2 a 3 vezes por semana, moderada, e ao longo do resto da semana você está ativo em termos de passos, de caminhadas, você já está num bom começo. Por isso que uma das coisas que eu também aconselho invista num relógio que marque passo, invista num relógio que eles estão hoje muito baratos, né? Você não precisa de um Apple Watch para fazer isso. Você pode comprar pulseiras ali, que elas têm variados preços, ela não precisa ter GPS, nada disso. Você pode comprar uma pulseira para mensurar a quantidade de passo que você faz. Essa é um primeiro dado importante, e que a própria pulseira ela passa a ser, na verdade, entre aspas, um guia para você. Quem já começou a usar pulseira vai entender o que eu estou falando. Quando você começa a usar uma pulseira dessa, você começa a competir com a pulseira, no seguinte sentido: olha, eu vou cumprir aquilo lá que a pulseira está pedindo. Isso já ajuda demais, porque a gente não tem noção, as pessoas que não fazem exercício, elas não têm noção do quão sedentárias elas estão. Então, eu iria por aí.
né, para ser bem claro, uma pulseira para começar a medir atividade de passos, e aí, depois que você comprar a primeira, você vai querer comprar outras, porque daí já começa a medir o quanto que você fez de exercício, o quanto que não fez, tem uma série de coisas, mas começaria por uma pulseira simples e começaria, entre aspas, com o aumento da atividade no dia a dia e me inscreveria em algum lugar que eu possa ter uma atividade monitorada, né? Porque se você também está muito sedentário, é importante ter alguém, ter uma sanga do teu lado, né? Ter um professor ali do teu lado, para ele poder estar te dando uma orientada e poder estar, entre aspas, te estimulando a você estar entrando no trilho. Depois que entrou no trilho e começou a perceber que você vai estar se sentindo melhor, você vai estar dormindo melhor, você vai estar com uma série de ganhos, que são ganhos secundários à atividade física que você tem, que aí a gente começa a ter vontade de fazer e muitos não param mais. Verdade. E é sempre bom lembrar que quebrar o sedentarismo e iniciar uma atividade vai dar um salto, né, na qualidade de vida em geral, que as pessoas às vezes se surpreendem, né? Às vezes esse salto demora um pouquinho, porque tem aquela coisa de quebrar a sua vontade, a vontade da pessoa de ficar parada, mas na medida em que ela se estimula, os benefícios, além dos cognitivos, né, começam a aparecer fortemente na vida das pessoas. E aí, uma das coisas que eu queria te perguntar, Sérgio, porque hoje o que mais assola as pessoas, de um modo geral, que vem muito acoplado ao sedentarismo, é o sofrimento mental. As pessoas estão ansiosas, estressadas, algumas e muitas deprimidas, mas a gente sabe que a ansiedade, os distúrbios de ansiedade são os mais frequentes. Você vê uma relação da atividade física em cima da saúde mental? Com certeza, é uma relação claríssima, tanto para a gente que faz, quanto para todos os trabalhos observacionais, né? Você vê que para quadro, tem alguns protocolos já, né, guidelines, que eles para quadros depressivos iniciais e leves, que a primeira intervenção, a mais útil, é começar a fazer uma atividade física. Porque a atividade física ela acaba sendo autorregulatória. Além de todas essas substâncias que a gente estava conversando, ela também ajuda a regular substâncias que são importantíssimas para a estabilidade do humor, né? Serotonina, questão de dopamina. E a gente entende que quando você começa a fazer uma atividade, gastar mais a sua energia durante o dia, inclusive o seu padrão de sono tende a melhorar. Tem até uns truques para porque Voltou, tá tranquilo. Opa, voltou aqui. Voltou. Tá me escutando? Então, Sim, super tranquilo. Tem até alguns truques, né, de quando se deve fazer a atividade, melhores horários, então a gente pode conversar depois, mas a gente sabe que quando a gente está fazendo a atividade física, a gente acaba melhorando, inclusive, o padrão de descanso também, o padrão de sono. E tudo isso acaba fazendo diferença nessa modulação, tanto dos quadros ansiosos, quanto dos quadros depressivos iniciais. Porque essa oscilação, entre aspas, do humor, ela está relacionada também com o nosso modelo e com o nosso estilo de vida, né? Se a pessoa está mais sedentária, se a pessoa está mais parada, se a pessoa está menos estimulada, ela provavelmente vai ficar mais embotada e mais irritada. São coisas que parecem paradoxais, mas elas não são, né? A pessoa fica mais embotada, mas ela também fica mais irritadiça. E o que a gente quer, na verdade, é o contrário disso. A gente quer ficar mais vitalizado e não mais irritado, e a gente quer ficar mais descansado e não mais embotado. Que é bem, fazendo ali uma relação ali, é bem o que aquele símbolo do yin e do yang querem dizer, né? O escuro como o descanso e o branco ali como a vitalidade. Quando isso é sadio, é isso que a gente dorme melhor e está mais vitalizado durante o dia. Quando isso não é sadio,
a gente está mais irritado durante o dia e mais embotado. Isso que acaba acontecendo. A atividade física, obviamente, junto com, entre aspas, com uma abordagem global ali, né, sistêmica, integral da pessoa, mas a atividade física é um dos fatores que pode contribuir para isso. E aí, mais cedo, a gente estava conversando sobre atividade física e eu queria voltar nisso para te perguntar o seguinte. Você falou eu não sei exatamente o termo que você usou, mas você falou de atividades aeróbicas e eu sei que são as de peso, né? As atividades De resistência. de resistência. E elas devem ser combinadas para que a gente tenha uma melhor resposta neuroendócrina, ou esses mecanismos neurobiológicos que vão regular o sistema nervoso central, que é o cérebro, o sistema nervoso autônomo, que é o corpo, respondendo e trabalhando junto. Esses dois tipos de atividade deveriam vir juntos, ou não? Não, o ideal é, numa programação de exercício, vamos dizer assim, ideal, devem ter essas duas questões, especialmente na pessoa nos que estão ficando mais velhos. Né? Por quê? Porque se você não combate a tendência de perder músculo, a sarcopenia, você não, na verdade, não consegue a médio prazo ter uma repercussão importante da própria atividade física. Porque assim, a atividade física ela vai ter uma repercussão maior quanto mais você tiver também tecido muscular. O tecido muscular ele é fundamental ali, porque o tecido muscular ele é o maior tecido em termos de quantidade ativo do corpo. Antigamente a gente ficava preocupado que você vai perdendo tecido muscular, você vai ficando com menos capacidade funcional, vamos dizer, de se mover. Hoje a abordagem já é outra. Além de você ficar com menos capacidade funcional, você vai ficar com menos capacidade regulatória neuroendócrina. Se você perde massa muscular, você tem, entre aspas, uma regulação neuroendócrina que ela vai ficando cada vez mais pífia, cada vez mais fraca. Né? Então, por isso que o exercício de resistência, ele hoje está sendo muito, até colocado de uma forma, entre aspas, por alguns autores, como o realmente fundamental, mais do que o aeróbico. Eu fico com a maioria dos estudiosos, que a gente vê isso na prática, e eu faço isso na prática para mim mesmo, é poder fazer entre aspas, esse mix. Precisa fazer musculação, precisa fazer alguma forma de musculação, né? E quando a gente fala que precisa fazer musculação, não é que você tem que ir na academia fazer musculação, mas você tem que fazer alguma forma de estimular essa musculatura. Pode ser exercício calistênico contra a resistência contra o peso do teu corpo, tem várias técnicas para se fazer isso, né? E o exercício aeróbico, que ele é muito interessante, porque ele ajuda a trabalhar a vasculatura de uma maneira muito efetiva, né? Os vasos, o vaso abrir, o vaso fechar, contrair no teu corpo, algumas contrações, alguns vasos entram em vasoespasmo, outros dilatam. Tudo isso faz com que você estimule essa capacidade adaptativa do sistema cardiovascular como um todo, e é super importante. Fora que, né, a questão, por exemplo, a gente estava falando ali de ansiedade, né? Uma das melhores coisas para você combater a ansiedade quando você usa exercício é você colocar esses dois tipos de exercício, exercício aeróbico e exercício de resistência, porque eles vão justamente entre aspas, queimar aquela adrenalina, perdão, ou aquele cortisol que está mal regulado, de quando a pessoa está ansiosa, estressada e parada. Né? Quando você, qual que é a resposta mais básica que tem numa resposta de estresse? É luta e fuga. Quando você trabalha com exercício de resistência e trabalha com exercícios de aeróbico, vou andar mais rápido, eu vou correr e eu vou fazer resistência, você está indo justamente na questão ali fundamental de você queimar toda a substancialidade ali que está no teu corpo, que está evocada quando você está estressado. Né? A gente está estressado, a gente está evocando aquilo, liberando aquelas substâncias todas, só que a gente está parado. Para onde que vai aquilo ali? Vai para a ativação cerebral, vai para o pensamento fica 1000 por hora. Quando você faz o exercício, você ajuda a quebrar, entre aspas, toda essa tendência bioquímica dessas substâncias que estão lá desarranjadas, que
no nosso curso evolutivo, elas estavam lá que era para a gente se mexer, porque elas estavam lá não para eu ficar pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, elas estavam lá porque eu estava fugindo do tigre de sabre lá. Eu me assustei ali, eu estou fugindo. Aí liberou aquelas substâncias. Hoje, quais são os nossos tigres de sabre? É o nosso dia a dia, são todos aqueles micro tigres de sabre que a gente está enfrentando o tempo inteiro. Quando você faz o exercício, aí você faz em conjunto esse mix de exercício, que você está fazendo um aeróbico bacana, aí você está fazendo depois um exercício de resistência, você está ajudando com que essa química ela se reequilibre por quê? Porque você está utilizando qualquer, entre aspas, ela no seu cerne, né? na sua função maior ali, entre aspas, filogenética. Entendi. Isso é super bacana que você está dizendo, porque você iniciou todo esse repertório, essa explicação maravilhosa, falando da importância da musculatura esquelética. E eu fico, porque a gente está no popular dizer que a pessoa vai envelhecer e vai perder musculatura esquelética. Ela vai envelhecer no sedentarismo, perdendo a musculatura esquelética e perdendo a autorregulação neuroendócrina. Então, não é só que você vai perder músculo, você vai perder saúde cerebral, saúde hormonal, essa é a nossa grande capacidade de autorregulação. E aí eu fico imaginando o quanto que isso não é crítico para as mulheres, por exemplo, na perimenopausa, para se prepararem para a própria menopausa, a atividade física, porque hoje a gente sabe, né, que a saúde dos ossos é essencialmente ligada à nossa qualidade, à qualidade da nossa musculatura esquelética, não é? Exatamente, e principalmente nesse caso específico, o que elas mais precisam é exercício contra a resistência, porque o que você precisa fazer para você estimular o osso, entre aspas, a conseguir não perder tanto cálcio ou ir recalcificando, é tracionar o tendão ali, tracionar o periósteo, né? Quer dizer, naquela região que chama entésio, né? Que é a região em que o periósteo, o finalzinho dos tendões ali, ele, entre aspas, insere nos ossos, né? Onde você tem origem e inserção. Quando você faz um movimento de resistência, você está, na verdade, por mecanotransdução, você está por estímulo mecânico, fazendo com que aquele osso tenha leves movimentos. E aquele leve movimento do osso, ele facilita uma série de trocas ali entre celulares e trocas iônicas que vão facilitar você ter um trofismo ósseo melhor, né? Ou perder menos. Essa que é a grande questão. Então, assim, quando você introduz esses exercícios, principalmente antes, né? Tudo que você fizer antes, você está, na verdade, fazendo parte como se fosse no banco colocar, fazendo a tua poupança. Né? Qual que é a melhor idade da pessoa começar a fazer atividade física? É lá embaixo, é quando tem 3 anos de idade. Por isso que os protocolos todos você divide em vários, né? Você divide em infantil, infanto-juvenil, adulto e a pessoa na terceira idade. Quanto mais cedo a pessoa começa, mais, entre aspas, ela vai ter reserva nesse banco sistêmico que a gente tem protetivo. Eu poderia ficar conversando com você e te ouvindo hoje, assim, direto, mas eu sei que você está no seu consultório, eu também não quero abusar, mas eu ainda teria uma pergunta que eu acho importante demais. Você tinha mencionado lá atrás sobre atividade de esporte lúdica, né? Você mencionou, eu não lembro se você mencionou beach tênis ou alguma coisa assim, eu sei que, por exemplo, saiu recentemente um estudo importante sobre tênis de mesa e para o controle e redução de quem já tem Parkinson, tanto para prevenção quanto para controle. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre atividade física e em relação às doenças neurodegenerativas, tipo o Alzheimer e o Parkinson? Existe alguma coisa, protocolos ou alguma coisa que você recomende no seu consultório, na sua clínica? Então, essas doenças neurodegenerativas, elas estão todas, entre aspas, englobadas nesse mesmo vetor, né? Quer dizer, todas essas substâncias que
que acabam fazendo bem para quem não tem esse problema, acabam fazendo bem também para quem está com o problema. Na questão do Parkinson, a gente tem a questão da dopamina junto, né? Tem toda uma desregulação geral, mas todas caminham nesse sentido, né? Se você aumenta a tua atividade aeróbica, se você aumenta a tua atividade de resistência, se você aumenta atividades em que você vai ter, nessas atividades abertas, né? Essas atividades que você vai ter junto com a estimulação física, uma estimulação mental, cognitiva, uma estimulação que você vai precisar ter um raciocínio dinâmico para fazer os movimentos, você acaba tendo uma maior, entre aspas, uma maior autorregulação vinda desses exercícios como um todo. Como eu te falei, Gustavo, a gente não tem ainda, assim, as meta-análises, elas nos mostram que a gente não tem ainda nenhum protocolo que seja circunscrito, como um remédio seria circunscrito. Para essa doença você tem esse protocolo. Por quê? Porque o público base ele varia muito ainda nessas pesquisas, né? Você tem lá o N, lá, a quantidade de pessoas que participam, você tem uma variabilidade muito grande ali de outras, entre aspas, variáveis que estão acometendo aquela pessoa. Então, o que se acaba chegando à conclusão, e aí, por vários trabalhos que a gente vai vendo, que muitos tipos de atividade acabam dando certo. A mensagem que a gente passa é assim: é importante que faça tudo aquilo que a pessoa conseguir. Isso que eu acho que fica a mensagem principal, né? Quanto que eu vou fazer? Eu vou fazer o quanto eu puder fazer. Obviamente com orientação médica, obviamente com, entre aspas, com pessoas ali estão ajudando, né? Mas é super importante que sejam feitas. Hoje tem linhas de pesquisas, por exemplo, para as pessoas que têm mais dificuldade, um Parkinson, que você tenha mais dificuldade de movimento, né? Aí você não consegue fazer uma atividade tão intensa. Já tem linhas de pesquisas usando, por exemplo, atividades virtuais ali, né? Você faz alguns movimentos com estímulo, com telas na frente, e isso vai incentivar com que a pessoa consiga fazer 100% dos movimentos que ela tem capacidade para fazer e não desanime. Então, eu acho que tudo que a gente quer fazer é fazer com que as pessoas tomem consciência da importância da atividade física como você bem falou, um elemento do estilo de vida, que elas assumam isso para a vida delas, para que elas possam estender a sua vida de forma mais longa possível e com maior qualidade, né? Essa é a coisa mais importante, né? Eu acho que a sua mensagem aqui é essa, né? E uma coisa que é importante de lembrar, isso eu gosto de falar muito aqui na história, assim, as pessoas entenderem que, assim, no nosso desenvolvimento como espécie, lá atrás, vamos colocar 200 mil anos atrás, né, para hoje, a atividade física sempre foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então, o que assim, as pessoas que estudam até filosoficamente a questão da atividade física nesse conjunto evolutivo, elas falam muito. A atividade física ela moldou a nossa biologia também. Várias coisas moldaram a nossa biologia, mas a atividade física provavelmente foi uma das principais que moldou, né? Porque sem atividade física você não conseguiria sobreviver. E à medida que o homem, entre aspas, foi evoluindo e que toda essa adaptação que a gente tem ao longo do nosso histórico para movimentos, a gente foi, entre aspas, ganhando certas características que elas têm facilitação à medida que a gente faz mais exercício físico. Qual que é o grande problema hoje? Que a gente tem uma sociedade que uma parte gigantesca não faz nada. Eu estava lendo ontem, 80% de adolescentes em algumas partes do mundo ali não fazem nada zero de exercício, fazem o mínimo. Vão de um lugar para o outro, mas não faz o exercício que seria um exercício suficiente para você evocar todas essas possibilidades aí de liberação dessas substâncias que, inclusive, são, além de serem neuroprotetoras, elas são neuroestimuladoras de crescimento.
né, neuroestimuladora do desenvolvimento dessas crianças que estão em fase ainda de desenvolver o sistema nervoso central como um todo. Né? E por que isso acontece? Porque a gente não nasceu para ficar parado. A nossa biologia não nasceu ainda para... A gente não se adaptou ainda para ficar o dia inteiro na frente de um computador ou olhando o celular ou sentado o tempo inteiro. A gente não nasceu para isso. Então, acho que assim, a pessoa começando a ter essa percepção, naturalmente vai havendo uma tendência de, espera aí, eu preciso mexer mais. Desse jeito que eu estou indo para trás. Eu não estou evoluindo. É isso aí. Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente conseguir estimular as pessoas aqui, ao te ouvirem e imaginarem que elas podem simplesmente começarem a fazer o básico dentro das suas casas, ou, como você disse, indo a um supermercado e se movimentando, carregando um pezinho aqui ou ali, elas já quebram essa inércia, né? E aí, quando quebrarem a inércia, elas podem talvez se programarem para ir um pouquinho além daquilo. O Mário... E tem um componente, assim, só para fechar, né, que eu acho que é procurar achar cada um dentro do seu estilo de vida, né, cada um dentro da sua, entre aspas, da sua personalidade, vamos colocar assim, né? Quando a gente, por exemplo, vai falar, vamos fazer uma prática mente-corpo, você vai escolher uma que seja feita a sua personalidade. Tem algumas práticas que são melhores do que outras, porque as pessoas são diferentes. É melhor para mim, não quer dizer que é melhor para o outro. Né? A gente tem que achar alguma coisa que, se você conseguir colocar junto um aspecto lúdico, aí a cereja do bolo. Esse é o ideal. Encontrar uma coisa que realmente eu consiga estar, entre aspas, colocando esse aspecto de bacana, é divertido, eu me sinto melhor, eu vou no parque, eu ando um pouco, eu tomo um pouco de sol, eu converso com a minha vizinha que eu encontrei lá. Essa atividade física é uma atividade física super especial, se eu fizer. É muito melhor do que eu ficar parada dentro do quarto. E isso me faz lembrar, por exemplo, minha mãe, que tem 90 anos, e Puxa, todos os dias ela anda pelo menos 10 quarteirões sozinha e volta, e ela diz, isso é a minha atividade física, né? Assim, a gente tem que aplaudir, né? É isso mesmo, é ótimo. Ô, Mário, obrigada demais por esse papo. Eu queria te deixar esse abraço e os meus agradecimentos. Eu acho que as pessoas vão se beneficiar demais e se inspirarem em você aqui. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estarmos juntos. A gente tem uma ressonância muito forte e é um prazer. Estou à disposição, contem comigo. Super obrigado. Obrigadão. Um abraço, Mário. Tudo de bom. Obrigada.